Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alan Carvalho e hoje nós vamos resolver um exercício de derivadas parciais utilizando o método da regra da cadeia. Vamos aqui no enunciado. No enunciado ele diz para nós: calcule dH sobre dt da função f de xy igual a x quadrado mais ln de xy ao quadrado para x de t igual a t ao quadrado e y de t igual a t. Bom, primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é montar a nossa regra, né? O método da regra da cadeia aqui para poder fazer a derivada dessa função. Então, montando aqui, nós vamos ter o seguinte: eu tenho, ó, dH dt vai ser igual a derivada parcial da função em relação a x, que multiplica a derivada de x sobre dt, mais a derivada parcial da função em relação a y, que multiplica dy dt. Bom, eu não vou já derivar a função nessa ordem que está aqui, tá? Não vou já fazer direto utilizando a regra, não. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a derivada parcial de cada termo aqui, tá? Primeiro. Então, vou fazer separadamente para que todo mundo entenda. Depois que a gente derivar cada termo separadamente, nós vamos juntar o resultado e escrever nessa ordem que está aqui. Para facilitar, o que eu vou fazer? Eu vou numerar as nossas derivadas. Então, isso aqui ó, vai ser a nossa primeira derivada, a nossa segunda derivada, a nossa terceira derivada e a nossa quarta derivada. Tá ok? Então, vamos lá. Pegando a nossa primeira derivada, aqui, a nossa primeira derivada vai ser da função em relação a x. Então, vou ter del f, del x, e só vou copiar a função. Então, nossa função vai ser x quadrado y mais ln de xy ao quadrado. Linha que a gente ainda não derivou, tá ok? Então, aqui, antes de derivar, vou chamar a atenção de vocês para um caso, tá? Esse ln aqui, a gente não consegue derivar ele direto, porque aqui é uma função composta, tá? Tendo isso, o que nós vamos ter que estar fazendo aqui? Nós vamos ter que estar fazendo a substituição. Nós vamos usar uma substituição para estar fazendo aí. E qual seria essa substituição? Bom, nós vamos ter que utilizar a regrinha que a gente conhece, ou propriedade que a gente conhece, que vai ser da seguinte: eu tenho ln de xy ao quadrado, a derivada desse camarada aqui vai ser u' sobre u, tá ok? E quem que vai ser u para nós? U vai ser xy ao quadrado. Então, u a gente sabe que vai ser xy ao quadrado, tá ok? Então, substituindo aqui, vai ficar da seguinte forma. Só vou copiar, vamos só fazer a substituição em ln aqui, tá ok? No ln. Então, ó, x ao quadrado, y, mais, agora sim, no ln, nós vamos substituir por essa regrinha aqui, tá? U' sobre u. Então, vai ficar, ó, U' sobre U. Linha, tá? Se você já quiser também substituir já xy ao quadrado, não tem problema nenhum, tá ok? Pode fazer direto também. Bom, substituindo, eu vou fazer bem passo a passo mesmo, tá? Então, substituindo u aqui, nós vamos ficar da seguinte maneira: x quadrado e y, mais o u para nós vai ser xy ao quadrado, linha, que esse termo a gente precisa derivar, sobre xy ao quadrado. Bom, feita a substituição, agora sim nós podemos
fazer a derivada em função de x, tá? Então, derivando esse termo todo para nós aqui, nós vamos obter a seguinte derivada. Ó, derivada de x ao quadrado, 2xy, mais a derivada de xy ao quadrado, nós vamos ficar só com y ao quadrado sobre xy ao quadrado. Então, essa daqui é a resposta da nossa primeira derivada parcial em relação a x. Agora, vamos ter que fazer a nossa segunda derivada, que é de x em relação a t. Então, só anotando aqui bonitinho, vamos aqui colocar dx, dt. E quem que é x para nós? X, ele fala aqui, ó, x de t vai ser igual a t ao quadrado, tá ok? Então, nós vamos derivar t ao quadrado. Então, vou copiar aqui, t ao quadrado linha, que a gente vai derivar. A derivada de t ao quadrado é 2t. Então, essa daqui é a resposta da nossa terceira derivada, da nossa segunda derivada. Agora, vamos fazer a nossa terceira derivada. A nossa terceira derivada vai ser a derivada parcial da função em relação a y. Então, vamos aqui, ó. Del f, del y, vai ser igual, vou só copiar a função, x ao quadrado y, mais ln de xy ao quadrado, linha. Bom, novamente, nós não conseguimos derivar esse cara aqui direto, esse ln, porque é uma função composta. A mesma regra que nós utilizamos para x, vamos ter que utilizar para y, tá? Então, fazendo aqui a troca, nós vamos ter x ao quadrado y mais u' sobre u. Nós não derivamos ainda, estamos só fazendo a substituição. Trocando o u, aqui a gente vai substituir u agora. E quem que é u para nós? U vai ser xy ao quadrado. Então, aqui vamos ter a seguinte, vamos ficar com o seguinte, x ao quadrado y mais, abre parênteses, x y ao quadrado, linha, é o termo que a gente vai derivar, xy ao quadrado. Bom, agora feita a substituição, agora sim nós podemos fazer a derivada desse termo aqui, em relação a y. Fazendo a derivada desse termo aqui em relação a y, nós vamos ficar com o seguinte, ó, x ao quadrado, y, nós vamos ficar com x ao quadrado, mais, aqui, xy ao quadrado, derivando y ao quadrado, vamos ter 2yx sobre xy ao quadrado. Então, esse daqui já é a derivada, a nossa terceira derivada. Falta mais uma, que é fazer a derivada de y em relação a t. Então, vamos lá. Então, aqui, fazendo a nossa última derivada, nós vamos só copiar dy dt. Então, aqui nós temos a derivada de t. Fazendo a derivada de t, nós vamos obter 1, tá? Então, essa aqui é a nossa derivada. Bom, o que nós vamos fazer agora? Agora que nós já fizemos todas as derivadas, nós vamos pegar esses resultados nessa ordem aqui e vamos escrever, seguindo a ordem nossa aqui, tá? Então, reescrevendo aqui, agora, vamos ter dh dt, vai ser igual a derivada da função em relação a x, que é esse cara aqui, nós vamos copiar esse resultado. Então, aqui nós vamos ter, abre parênteses, 2xy mais y ao quadrado de xy ao quadrado. Fecho parênteses,
que multiplica, olha só, copiamos a primeira, o resultado da primeira. Só que ele está multiplicando a nossa segunda derivada. Quem que é a nossa segunda derivada? 2t. Então, a gente vem aqui e põe 2t. Mais a derivada parcial em relação a y. Quem que é a derivada parcial em relação a y? É esse camarada aqui, que nós vamos copiar aqui embaixo. Então, vai ficar, vou deixar assim para vocês verem. Então, vai ficar, abre parênteses, x quadrado mais 2yx sobre x y ao quadrado, que multiplica a derivada de y em relação a t. Quem que é a derivada de y em relação a t? É o 1. Então, a gente vem aqui e copia o número 1, tá ok? Bom, feito isso, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos substituir x e y, de acordo com o que ele diz no enunciado para nós. Então, ele fala aqui, ó, x de t vale t ao quadrado e y de t é igual a t. Ou seja, onde tiver x, vamos substituir por t ao quadrado. E onde tiver y, vamos substituir por t. Então, vamos aqui, bem passo a passo. Então, copiando aqui, nós temos dh dt, abre parênteses aqui, aqui a gente copia o 2, o x a gente substitui por t ao quadrado, o y a gente substitui por t, mais o y vamos substituir por t novamente, tá ao quadrado, sobre, aqui t ao quadrado, que multiplica t ao quadrado. Fecha o parênteses, que multiplica o 2t aqui de fora, mais aqui, x ao quadrado. X ao quadrado é t ao quadrado. Tomem cuidado aqui, tá? Porque x está todo ao quadrado, tá? Então, nós vamos abrir o parênteses aqui. Então, vai ficar t ao quadrado, todo mundo ao quadrado, mais 2, o y vale t, que multiplica o x, que vale t ao quadrado, tudo isso sobre t ao quadrado, que multiplica t ao quadrado, que multiplica esse 1 aqui ainda. Bom, aqui dá para dar uma ajeitada, ela ficou um pouco feia essa expressão aqui, né? Mas a gente consegue dar uma simplificada para dar uma melhorada, tá ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho, ó, dh dt vai ser igual. Esse termo aqui a gente pode multiplicar todo mundo, tá? Então, tem, ó, t ao quadrado vezes t, t ao cubo. T ao cubo vezes 2, a gente vai ter 2t ao cubo. Mais, aqui a gente consegue dar uma simplificada, né? Esse t quadrado, aqui eu tenho t quadrado, aqui eu também tenho t quadrado, também tenho t quadrado. Pode simplificar com qualquer um, tá? Então, ó, esse t quadrado, a gente simplifica com esse t quadrado, e aí a gente pode reescrever essa parcela da seguinte maneira: 1 sobre t ao quadrado, que multiplica esse 2t aqui fora. Mais, aqui a gente tem potência de potência, então a gente tem que multiplicar. Então, aqui vai dar t à quarta, 2 vezes 2, 4, tá? Da mesma forma que a gente fez anteriormente, podemos também dar uma simplificada aqui, tá? Então, olha só, esse t quadrado aqui, a gente simplifica com esse t quadrado. O quadrado desse t aqui, a gente simplifica com esse t, tá? Aqui embaixo vai ficar somente um t para nós. Então, reescrevendo a nossa equação, aqui nós vamos ter 2 mais 2 sobre t, que multiplica 1, tá ok? Bom, o que a gente pode estar fazendo aqui? Arrumando aqui, a gente pode pegar esse 2t aqui, ainda dá para dar uma arrumada, né? Dá para dar uma ajeitada. Esse 2t a gente pode fazer a distributiva para o primeiro termo e para o segundo termo,
Então, fazendo essa distributiva aqui, nós vamos ter o seguinte, ó. dH dt vai ser igual, ó, 2 vezes 2, 4. T vezes T ao cubo, T à quarta, mais 2T que multiplica 1, 2T, sobre T ao quadrado. Mas aqui não tem muito o que fazer, aqui a gente só vai copiar. T à quarta mais 2T. 2 sobre T, perdão. Bom, ainda olhando bem para esse termo aqui, dá para dar mais uma ajeitada nesse camarada aqui. Dá para dar mais uma simplificada nele. De que maneira? Aqui eu tenho T ao quadrado, aqui eu tenho T. Esse T aqui vai embora com esse camarada aqui, com esse T de cima. Então, reescrevendo aqui, nós temos dH dt vai ser igual a 4T à quarta, mais 2 sobre T, mais T à quarta, mais 2T. Então, o que a gente pode estar fazendo aqui? 2 sobre T aqui. Aqui é 2 sobre T. Então, aqui a gente pode pegar termos semelhantes, né? Então, aqui a gente nota claramente que a gente tem termos semelhantes. Então, reescrevendo, nós temos dH dt vai ser igual. Aqui eu tenho 4t à quarta mais t à quarta, tenho 5t à quarta, mais 2. 2 sobre t mais 2 sobre t, a gente tem aqui 4t, né? Dá para a gente dar uma simplificada aí também. Então, dá para a gente dar uma ajeitada. Então, aqui eu tenho 4t. Então, dessa maneira aqui, a gente chega na nossa resposta, tá ok? Espero que tenha gostado. Até a próxima.